Imagine acordar um dia, o sol filtrando pelas cortinas, o cheiro de café fresco no ar e uma sensação de familiaridade tranquilizadora preencher sua mente. Você se levanta, segue sua rotina, interage com o mundo de uma forma que aprendeu ser normal. Você confia nas notícias, aceita as opiniões dos especialistas, segue as regras sociais implícitas e consome o que lhe é oferecido. Sua vida parece ter uma ordem, um propósito ditado por verdades inquestionáveis que flutuam no ar como partículas de poeira dourada, invisíveis, mas onipresentes. Mas e se essa familiaridade fosse, na verdade, uma prisão? E se cada verdade que você abraçou fosse apenas um eco de vozes antigas, uma teia de convenções tecida ao longo de gerações, e não uma realidade intrínseca? Pense por um momento. Quantos dos seus pensamentos são realmente seus? Quantas das suas crenças mais profundas são o resultado de uma reflexão genuína, e não apenas a absorção passiva do que lhe foi ensinado, dito e mostrado repetidamente? Vivemos em um mundo onde a informação é abundante, mas a sabedoria é escassa, onde opiniões são pré-fabricadas e o pensamento original se tornou uma raridade quase subversiva. Considere o paradoxo perturbador de nossa era. Somos mais conectados do que nunca, mas raramente nos conectamos com a essência do que realmente importa. Temos acesso a todo o conhecimento humano ao toque de um dedo, mas parecemos contentes em permanecer na superfície, nadando em um mar de trivialidades e validação instantânea. Aceitamos verdades empacotadas, narrativas convenientes e a facilidade de seguir o fluxo. Mas o que acontece quando o fluxo nos leva para o abismo? O que se perde quando a curiosidade inata da criança é sufocada pelo imperativo de saber a resposta certa, em vez de fazer a pergunta certa? Sinta o peso dessa questão. Qual é o verdadeiro custo de nunca questionar? Qual o preço de uma vida vivida dentro dos limites de crenças emprestadas, de sonhos não examinados e de medos não confrontados? Não estamos falando de ceticismo superficial, aquele que apenas ridiculariza sem buscar compreender. Falamos de uma fome primordial pela autenticidade, de uma sede por uma verdade que ressoa com a sua própria alma, não com o coro das vozes externas. Quantas oportunidades de crescimento, quantas portas para a autodescoberta e para uma compreensão mais profunda do universo são mantidas trancadas simplesmente porque nunca pensamos em testar a solidez de suas fundações. A vida que você conhece, a realidade que você percebe, é apenas uma dentre tantas outras possíveis. E a chave para desvendar essas outras realidades não está em novas informações, mas sim em uma nova forma de olhar. Prepare-se para uma jornada que o levará além do óbvio, para as sombras ocultas da mente e da sociedade, onde as perguntas mais incômodas guardam as respostas mais libertadoras. Mas por que nos contentamos com essa passividade intelectual? Por que a humanidade, dotada de uma capacidade tão vasta para a razão e a introspecção, se rende tão facilmente à conveniência do pensamento pronto? A resposta reside em uma confluência complexa de forças psicológicas profundas e imperativos filosóficos que moldaram a experiência humana por milênios. Não é uma falha moral, mas uma armadilha inerente à própria estrutura da nossa mente e da sociedade que construímos. Carl Jung nos deu uma pista crucial. A psique humana tem uma necessidade intrínseca de ordem e significado. Diante do caos do universo, buscamos padrões, narrativas e estruturas que nos ajudem a navegar pela existência. Essa necessidade, embora fundamental para nossa sobrevivência e sanidade, também nos torna vulneráveis. Quando as complexidades da realidade se tornam avassaladoras, nossa mente busca atalhos, soluções prontas. A autoridade, seja ela um líder religioso, um especialista científico ou a sabedoria da massa, oferece uma rota de escape do fardo existencial de ter que descobrir tudo por si mesmo. Aceitar uma verdade pré-existente
é, para muitos, menos assustador do que enfrentar o abismo da incerteza. Essa é a essência da persona de Jung, a máscara social que usamos, que muitas vezes nos impede de confrontar nossa própria sombra e questionar as verdades que a sociedade nos impõe. Friedrich Nietzsche, com sua brutal honestidade, argumentou que a humanidade, em sua busca por conforto e segurança, muitas vezes constrói verdades que servem para nos proteger da realidade crua da existência. A moralidade, a religião e até mesmo certas formas de conhecimento podem se tornar muletas que nos impedem de desenvolver nossa própria força e autenticidade. Ele cunhou a ideia de que a vontade de verdade pode ser paradoxalmente uma vontade de poder, uma forma de dominar a incerteza e impor uma ordem arbitrária. A aceitação passiva de dogmas para Nietzsche não é um sinal de sabedoria, mas de fraqueza, uma recusa em enfrentar a dor do pensamento original e a responsabilidade de criar seus próprios valores em um mundo sem garantias. Ele via a moralidade do rebanho como sintoma de uma sociedade que valoriza a conformidade acima da excelência individual, incentivando a mediocridade do pensamento para manter a coesão social. Além disso, como Arthur Schopenhauer dolorosamente observou, a vida é fundamentalmente impulsionada por uma vontade cega e irracional. Essa vontade nos empurra em direção a desejos e busca por satisfação, e a mente muitas vezes serve como um instrumento para justificar e racionalizar esses impulsos, em vez de questioná-los. Essa vontade nos cega para a realidade do sofrimento e para a futilidade de certas buscas, levando-nos a aceitar narrativas que prometem alívio ou gratificação, mesmo que sejam ilusórias. Para escapar da dor existencial, nos agarramos a qualquer tábua de salvação, seja ela uma ideologia política, uma fé inquestionável ou a busca incessante por prazeres superficiais. Questionar exigiria confrontar essa vontade e a dor que ela implica. E há a questão do condicionamento social que Aldous Huxley explorou em seu distópico Admirável Mundo Novo. Desde o nascimento, somos sutilmente moldados para aceitar as normas e valores predominantes. Através da educação, da mídia, da publicidade e até mesmo das interações sociais mais básicas, somos treinados para pensar certo, para não disturbar o equilíbrio, para não fazer perguntas que possam desestabilizar o status quo. A sociedade moderna, com sua superabundância de distrações e sua glorificação do superficial, nos afasta ainda mais da introspecção. É mais fácil consumir do que questionar, mais cômodo aceitar do que desafiar. Essa programação se torna tão intrínseca que raramente percebemos suas amarras, e o próprio ato de questionar pode parecer uma traição à comunidade ou aos próprios alicerces de nossa identidade. A inquietude que surge quando tentamos romper essas amarras é rapidamente abafada pelo ruído do mundo exterior, ou pela própria voz internalizada que nos diz para não pensar demais. A complacência intelectual não é apenas uma característica individual, é um sintoma de uma arquitetura social e psicológica mais profunda. É uma zona de conforto construída por milênios. E para sair dela é preciso mais do que mera vontade. É preciso coragem para enfrentar o vazio que o questionamento pode criar, e a resiliência para reconstruir a partir das cinzas de crenças desmoronadas. O verdadeiro problema não é a ausência de respostas, mas a presença sufocante de respostas não questionadas. E as consequências dessa passividade são mais profundas do que você imagina. Essa complacência intelectual, essa relutância em questionar as fundações de nossa realidade não é inofensiva. Suas consequências são vastas e silenciosamente corrosivas, moldando tanto nossas vidas pessoais quanto a estrutura da sociedade de maneiras que raramente percebemos. Elas são as correntes invisíveis que nos prendem a ciclos repetitivos de frustração, desilusão e uma sensação persistente de algo está faltando. A nível individual, a aceitação passiva de crenças não examinadas nos aprisiona em uma gaiola de vieses cognitivos.
Nosso cérebro, uma máquina de eficiência notável, prefere a familiaridade e a confirmação. O viés de confirmação nos leva a buscar e interpretar informações de uma forma que confirme nossas crenças existentes. Se você acredita que dinheiro traz felicidade, seu cérebro filtrará automaticamente evidências que suportem essa ideia e ignorará aquelas que a contradizem. Isso cria uma câmara de eco mental, onde suas próprias crenças se reverberam, tornando cada vez mais difícil a entrada de perspectivas desafiadoras. Vivemos em bolhas de realidade autoconfirmadas, isolados da complexidade e da nuance do mundo. Essa rigidez mental leva à paralisia da ação. Como podemos inovar, crescer ou resolver problemas complexos se estamos presos a paradigmas antigos que não funcionam mais? Quantas ideias brilhantes foram descartadas porque sempre foi feito assim? Quantos relacionamentos sofrem porque nos apegamos a ideias pré-concebidas sobre o que o amor deve ser? Essa inércia intelectual não apenas impede a evolução pessoal, mas também sufoca a criatividade e a capacidade de adaptação em um mundo em constante mudança. Você se encontra repetindo os mesmos erros, vivendo as mesmas frustrações, sem entender a raiz do problema, porque a raiz está nas suposições não questionadas que guiam suas ações. No nível social, as consequências são ainda mais sombrias. Quando a maioria das pessoas evita o pensamento crítico, a sociedade se torna vulnerável à manipulação. A mídia, os políticos, os gurus de autoajuda, qualquer um com uma agenda, pode moldar a percepção da realidade ao seu favor, simplesmente repetindo narrativas até que se tornem verdades. Vemos isso na polarização crescente, onde grupos se aferram às suas verdades tribais, incapazes de dialogar ou encontrar pontos em comum. A tirania da maioria, como alertou John Stuart Mill, não é apenas sobre oprimir minorias, mas também sobre sufocar o pensamento independente, a inovação e a busca pela verdade em nome da coesão superficial. Pense no custo humano dessa passividade. O condicionamento cultural nos ensina a valorizar certas métricas de sucesso, dinheiro, fama, status, sem nos permitir questionar se essas métricas realmente nos trazem realização. Quantos de nós perseguem vidas que não desejam verdadeiramente apenas porque fomos condicionados a acreditar que essa é a única vida boa? Essa busca vazia leva a epidemias de ansiedade, depressão e um profundo senso de alienação, mesmo entre aqueles que têm tudo. O preço invisível é a perda de significado, de propósito autêntico e de uma conexão genuína consigo mesmo. A urgência de escapar dessa armadilha invisível não pode ser subestimada. É a diferença entre uma vida vivida por padrão e uma vida vivida por design. É a escolha entre ser um mero passageiro na jornada da vida ou assumir o volante, navegando por sua própria bússola interna. O caminho para a verdadeira liberdade não está em encontrar novas respostas, mas sim em desenvolver a coragem e a capacidade de fazer as perguntas certas. Mas como se libertar de correntes que você nem sabia que existiam? A chave está em uma rebelião silenciosa, mas poderosa. A libertação dessa prisão invisível não começa com a busca frenética por novas respostas, mas com uma rebelião silenciosa contra a própria estrutura do pensamento passivo. É um ato de coragem que desafia a zona de conforto da mente e a inércia social. A mudança radical de perspectiva que você precisa não virá de fora. Ela deve ser cultivada de dentro, através do ato deliberado de questionar. A primeira ferramenta dessa rebelião é a dúvida sistemática. Não a dúvida cética que destrói por destruir, mas a dúvida inquisitiva que busca a verdade. Imite René Descartes, que se propôs a duvidar de tudo o que pudesse ser duvidado para encontrar uma base inabalável para o conhecimento. Aplique isso às suas próprias crenças. Por que você acredita no que acredita? Essa crença realmente ressoa com a sua experiência ou é apenas algo que você absorveu?
Questione suas premissas mais arraigadas, aquelas que parecem tão óbvias que você nunca pensaria em examiná-las. Por que a carreira X é melhor que a carreira Y? Por que o amor deve ser de uma certa forma? Por que você sente que precisa disso ou daquilo para ser feliz? Cada porquê é uma rachadura na parede da sua prisão. Considere a ideia radical de que o oposto do que você acredita pode ser verdadeiro. Esse é um exercício mental poderoso para romper vieses. Se você sempre pensou que o trabalho duro leva inevitavelmente ao sucesso, experimente a ideia de que o trabalho inteligente, ou até mesmo a sorte ou as conexões, pode ser mais decisivo. Se você acredita que a vulnerabilidade é uma fraqueza, explore a possibilidade de que ela seja a maior força. Viktor Frankl, em sua experiência em campos de concentração, não questionou se havia sentido na vida, mas qual era o sentido naquelas condições extremas. Essa mudança de pergunta foi a chave para sua sobrevivência e sua filosofia. O mesmo se aplica a nós. Não é se você pode ser livre, mas como você pode encontrar sua liberdade mesmo dentro das limitações. A história está repleta de exemplos de rebeldes do pensamento que se libertaram e, ao fazê-lo, libertaram a humanidade. Sócrates não escreveu livros, mas sua vida foi uma encarnação da pergunta incessante. Ele irritou Atenas com seu método socrático, forçando as pessoas a examinar suas suposições sobre justiça, virtude e conhecimento. Galileu desafiou a doutrina e a verdade estabelecida sobre o universo, não por rebeldia gratuita, mas por uma observação e questionamento meticulosos. Martin Luther King Jr. questionou a moralidade e a legalidade da segregação, não aceitando as verdades que a sociedade lhe impunha. Esses indivíduos não tinham mais respostas, mas tinham perguntas mais corajosas. Eles não buscavam uma nova gaiola, mas a chave para abrir todas as gaiolas. Para retomar o controle, comece a praticar a escuta ativa do seu mundo interno e externo. Quando alguém expressa uma opinião, em vez de reagir imediatamente com a sua própria, pergunte: de onde vem essa crença? Quais são as evidências que a sustentam? Ela faz sentido para mim, em minha própria experiência? Ou é apenas algo que você absorveu? Questione suas premissas mais arraigadas, aquelas que parecem tão óbvias que você nunca pensaria em examiná-las. Por que a carreira X é melhor que a carreira Y? Por que o amor deve ser de uma certa forma? Por que você sente que precisa disso ou daquilo para ser feliz? Cada porquê é uma rachadura na parede da sua prisão. Essa rebelião não é fácil. Ela exige que você se torne confortável com o desconforto, com a incerteza e com a possibilidade de que muito do que você construiu sobre a verdade seja apenas areia. Haverá momentos de solidão intelectual, pois nem todos estarão dispostos a se juntar a você nessa jornada de desconstrução, mas cada verdade desvendada, cada suposição desmascarada é um tijolo a menos na parede da sua prisão. Você não está destruindo sua realidade, você está purificando-a, preparando o terreno para construir algo mais autêntico e poderoso. E o que você descobrirá do outro lado dessa rebelião silenciosa é a verdade mais libertadora de todas. Depois da dúvida sistemática, da exploração dos opostos e da rebelião contra as verdades impostas, você chega a uma revelação final, uma que redefinirá não apenas o que você acredita, mas como você vê a própria realidade. Esta não é uma resposta, mas uma realização. A verdade mais poderosa não é que existe uma única verdade inquestionável lá fora esperando para ser descoberta, mas que a própria capacidade de questionar é a sua maior liberdade e poder. Pense nisso. A realidade não é um mapa estático, mas um território que você está constantemente co-criando com suas percepções, interpretações e, crucialmente, suas perguntas.
Aqueles que não questionam vivem no mundo definido por outros, um cenário pré-fabricado, onde suas ações e escolhas são limitadas pelos contornos invisíveis de crenças não examinadas. Mas para o questionador, o mundo se torna um campo de possibilidades infinitas. Você não está mais limitado pela grama verde que lhe disseram que existe. Você pode descobrir que, em outros ângulos de luz, ela pode ser dourada, ou que abaixo dela há um solo fértil para algo totalmente novo. Essa é a essência de uma mudança de paradigma. A percepção de que a realidade não é fixa, mas fluida, moldada pelo seu próprio questionamento. As lutas passadas, a ansiedade pela certa carreira, a frustração com o amor ideal, a busca incessante por uma felicidade que nunca chegava, de repente se tornam claras. Elas não eram falhas suas, mas sintomas de uma vida vivida dentro de um modelo de realidade que não era seu. A dor era o atrito entre sua essência autêntica e as expectativas emprestadas. A infelicidade era o sinal de que você estava tentando forçar sua vida em uma forma que não se encaixava. A realização mais profunda é que você tem o poder de desconstruir e reconstruir sua própria visão de mundo. Isso não é niilismo, é a base para uma autenticidade radical. Não é sobre rejeitar tudo, mas sobre escolher conscientemente o que aceitar. Você se torna o arquiteto da sua própria existência, decidindo quais verdades servem ao seu crescimento, quais valores ressoam com seu propósito e quais narrativas você deseja tecer para a sua própria vida. A cada pergunta feita, a cada suposição desafiada, você não destrói o significado, mas o aprofunda, forjando uma compreensão que é verdadeiramente sua. Sinta essa liberdade. O ar é diferente agora. A cada passo, você sente o chão sob seus pés, não porque alguém lhe disse que ele estava lá, mas porque você o testou, sentiu sua solidez e decidiu que era um bom lugar para pisar. A vida se torna uma jornada de descoberta contínua, não uma corrida para uma linha de chegada pré-definida. Você não está mais buscando respostas definitivas, mas a maestria de fazer perguntas cada vez melhores, perguntas que abrem portas que você nem sabia que existiam. E assim, você se encontra no limiar de uma nova forma de viver. Não mais um espectador passivo, mas um participante ativo na criação de sua própria realidade. O poder transformador de questionar tudo não é sobre encontrar a resposta certa, mas sobre viver a pergunta certa. É sobre abraçar a incerteza como um portal para o crescimento, o desconforto como um catalisador para a verdade e a solidão do pensamento independente como o berço da sabedoria. Vá em frente e questione. Permita que a dúvida seja sua bússola e a curiosidade seu guia, pois é na busca incessante pela compreensão, não na posse dela, que reside a verdadeira aventura da vida. O que você escolherá questionar primeiro? O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.